beleza? Começando hoje mais um podcast de Aquece para a Conferência Mentes Brilhantes, que acontece no dia 27 de junho no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. E recebendo hoje esse cara que é acima da média, Tinga. Obrigado por ter aceito o convite, Tinga. Pô, eu que fico feliz aí de estar aqui, de poder falar um pouco desse grande evento, dessa grande conferência, né, onde a gente vai estar entre várias pessoas que já fazem muita coisa nesse país e alguns até internacionalmente. Então, para mim é um orgulho muito grande de poder fazer parte, né, de estar nesse dia e hoje aqui também poder falar um pouco de como a gente está fazendo a vida, né, se reinventando todo dia. Verdade, que não é fácil, né, Tinga? E no Brasil, muito mais difícil ainda. A gente sempre fala que uma mente brilhante é aquelas pessoas que ajudam outras pessoas a prosperar nas suas vidas, né? Que elas impactam positivamente a vida de outras pessoas. E tu, além de uma carreira fantástica no futebol, que é onde eu te conheci, e muitas pessoas também tiveram acesso a saber quem era o Tinga, tu faz muitos trabalhos também, projetos sociais, né? Tu vem de uma comunidade. Eu queria que tu falasse como que o Tinga, que saiu da comunidade, conseguiu toda essa projeção, né? E como que foi esse começo, o teu acesso ao esporte, né? Se isso foi difícil, foi fácil, quem te ajudou naquele tempo? Eu acredito que tu tá falando faz total sentido. Eu alcancei alguns sonhos, né, na minha vida, e meus sonhos foram muito maiores do que eu imaginava. E todos os meus sonhos, do menor até aquele que eu não imaginava, eu dependi de alguém. Sempre teve alguém no caminho. Sempre teve alguém que ajudou, sempre teve alguém que conectou. Então, como tu falou, aquelas pessoas que hoje talvez são respeitadas por empreender, né, considerado uma mente brilhante ou qualquer outro nome que seja para denominar uma pessoa que está fazendo, com certeza ela foi impulsionada, ajudada, ela se inspirou em alguém. E a minha vida também foi isso, né? Na minha infância, eu tinha só um sonho de se tornar um jogador de futebol. Esse era teu sonho desde sempre? Era a única coisa que era palpável, que eu conseguia enxergar, né? Desde que meu primeiro ídolo do futebol foi o Caíco, né? Na época do Inter. E o Caíco a irmã dele morava na Restinga, então de vez em quando ele encostava lá, ele tinha um tipo na época, não esqueço, um tipo vermelho, e ele encostava ali para visitar, e era uma gritaria, todo mundo, o Caíco tá aí, saía para a rua, enfim. E a primeira vez que eu vi ele era um jogador pequeno para a época, assim, né, todos os jogadores de estatura pequena, e eu me vi ali, eu vi, pô, se esse cara aí, que é um meu ídolo, que, né, muito próximo de mim, tá aqui próximo de mim, não é tão grande assim, né, que a gente olha na TV, acha que o jogador é gigante, eu também posso. E a partir dali eu comecei a sonhar no futebol, e depois de 3 reprovações, né, no Inter, consegui pela 4ª vez fazer um teste, mas foi no Grêmio, e eu sempre digo que a minha passada, né, no teste do Grêmio, ele vem com uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, que é a tomada de decisão, né? Se a gente começar a olhar para a nossa vida, a gente deve tomar no mínimo umas 800 decisões por dia, né? Desde a hora que a gente acorda, a gente começa a decidir, né? O que eu faço? Eu abro o WhatsApp, eu escovo os dentes, eu lavo o rosto primeiro. Tá sempre decidindo, sim, né? Sim. E desde o meu 4º teste no Grêmio, né, a decisão para mim foi uma das decisões mais difíceis, porque quando eu tô chegando a parar de ônibus para fazer o que seria o 4º teste, todo mundo na Restinga sabia que eu era colorado, todo mundo na Restinga já sabia que eu tinha sido reprovado 3 vezes no Inter, e quando eu tô chegando a parar de ônibus, tem 3 amigos meus na esquina, um fala para mim, onde é que tu vai? Quem tá nos escutando aí sabe que quando a gente é reprovado tantas vezes numa situação, a gente tem até vergonha de falar que vai de novo, né? Eu falo com um pouco de vergonha, tô indo fazer um teste. O segundo falou de novo. E eu falei, mas agora é no Grêmio. E todos começaram a rir, eu lembro como se fosse hoje, uns colegas meus, que nem vivo mais está, né? Era muito amigo meu, ele fala assim, cara, tu já foi reprovado 3 vezes, é mais fácil ficar aqui na esquina. A gente ganha uns pila aqui só pra fazer uma correria na época.
E eu lembro que quando ele fala isso, eu duro, né? Minha geladeira vazia, eu duro. Eu tinha sido reprovado 3 vezes no Inter, que era o meu time, né? Eu comecei a ver, pô, o que eu vou fazer lá, cara? Já fui reprovado no Inter. Nisso, encosto o ônibus, eu fico naquela de... Fico ali, eu subo no ônibus, eu subi no ônibus, e no primeiro teste no Grêmio eu passei, e vem essa carreira aí que todo mundo acabou conhecendo, né? Que idade tu tinha na época, Tim? Eu tinha 15 anos. Fiquei fazendo teste dos 13 aos 15, de 13, 14 eu fui aprovado no Inter. E com 15 eu fiz um teste no Grêmio e passei. Eu subi no ônibus e cheguei lá no meu primeiro teste, eu passei e ali começou uma caminhada. 3 anos depois eu estava estreando no profissional do Grêmio. E assim foi 20 anos de carreira do futebol, né, que me possibilitou, né, hoje eu tenho uma gratidão muito grande pelo Grêmio, todo mundo sabe disso, né, onde tudo começou na minha vida. E todos sabem que eu sou colorado. E graças a eu ter subido naquele ônibus e o Grêmio ter me aceito, eu me tornei um atleta realizado dentro das possibilidades que eu imaginava muito maior. Me tornei o único jogador dentro da história de 100 anos de Grêmio e Inter que jogou 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter. E nas 4 passagens eu pude ser campeão, né? Então, a partir disso, viver 20 anos assim, o meu maior desafio depois era como sair dessa, né? Dessa bolha que é a famosa aposentadoria do futebol, né? Sim, mas eu acho que vários jogadores passaram por Grêmio e Inter, né? Mas tu foi um dos que mais se destacou e mais tem a simpatia, a empatia das torcidas, né? E acho que as pessoas não olham o Tinga como um colorado, né? Tu tá acima disso tudo. Por isso que eu falei, cara, acima da média, obviamente, por tudo que tu entregou no campo, né? E tudo que tu entrega fora do campo também. Mas voltando lá atrás, Tinga, o fator decisivo, né? Que fez tu passar no teste e tal, foi a tua tomada de decisão. Como que tu vê, assim, qual foi a decisão mais difícil naquela época? Foi subir no ônibus? Porque os teus amigos, né, ou seja, aquelas pessoas que estavam próximas de ti, elas disseram pra ti não ir, né? Elas não te incentivaram a seguir o teu sonho, né? Como tu bem citou, né? Eu acredito que o fator de tomar essa decisão foi um dos mais difíceis, porque E o que te levou a subir no a ônibus? probabilidade que eu tinha, e se eu fosse contar as probabilidades, eu já era de eu ser reprovado, né? Quem já foi reprovado dentro do clube que tu sonha, tu imagina a falta de confiança que eu estaria talvez indo no Grêmio. Eu acho que o sonho, né, é muito maior do que qualquer proposta secundária, quando você tem sonho, né? E eu sempre digo que tem duas coisas que faz o ser humano superar os seus limites. Amor, né? Amor e necessidade. Então eu sempre fui apaixonado pelo futebol e eu tinha necessidade. Eu tinha o pacote todo, né? Uhum. E eu sempre digo também que o mais forte de todos é o amor, é a paixão. Que a necessidade eu tava indo porque eu queria mudar de vida, ter comida na geladeira. Depois que tu tem comida na geladeira, tem muitos que se acomodam, né? Mas quando você é apaixonado, independente se você tá com comida na geladeira, se tu ganhou dinheiro ou não ganhou, tu continua fazendo da mesma forma. Então, acredito que eu subi no ônibus porque eu tinha as duas coisas da mesma forma. Eu era apaixonado 100% pelo meu sonho do futebol e tinha necessidade. E aí, quando tu tem isso, tu supera qualquer coisa, tu supera o medo. Eu tenho certeza que, né, não consigo lembrar, mas eu tenho quase que 100% de certeza de que eu estava com medo de ser reprovado de novo, de ser envergonhado de novo, de voltar chorando no ônibus, de ser reprovado. Então, normalmente, se pegar todos esses empreendedores, esses realizadores, né, Os grandes realizadores da história. que vão estar aí no momento brilhante, todos choraram alguma vez de não ter dado certo, todos tiveram que tomar essa decisão. Decisões difíceis, né? Direto, e até hoje. E para mim, isso não parou um dia só. Quando eu fui parar de jogar aos 37 anos também, e aí paro, vou fazer o quê? O que eu sei fazer? Quinta série, o que eu faço? Vou ser treinador, vou ser empresário de jogador, vou fazer o que eu tô um pouco, que eu acho que eu conheço, ou vou me aventurar, de repente, num mundo totalmente diferente. E hoje estou eu aqui, né, fazendo um monte de coisa, fazendo o segundo maior medo da população, que só perde para a morte, que é falar em público, né? Então, a gente pode muita coisa. A gente pode, o ser humano pode mais, né? Talvez quem
quem está nos olhando, às vezes, está com medo, achando que não pode fazer alguma coisa. Nós podemos mais. Nós podemos muita coisa. E tu estava determinado naquele momento a seguir, né, o teu sonho, né? Eu acho que é um fator também principal, assim, porque a gente sempre fala que quando tu tem alguma dúvida, quando tu tem alguma ideia, ou até um sonho como o teu, na hora de pedir algum auxílio, de pedir alguma ajuda, conversa com as pessoas que realmente pode contribuir, né, para aquilo que tu demanda. Porque as pessoas normalmente vão pedir ajuda para um amigo, para um parente, que essa pessoa não tem nada a contribuir, ela não tem a experiência. E se tu conversar com alguém que já cruzou aquela jornada, por exemplo, se o Tinga de hoje conversasse com o Tinga de 15, de 20 anos atrás, o que tu diria? Primeiro eu diria para fazer exatamente todas as mesmas coisas, todas as conexões que eu fiz, viver os 20 anos de futebol da mesma maneira. Qual que eu penso que é o diferencial entre várias coisas, com certeza não tem como classificar somente uma. Para mim, estar vivendo esses 8 anos que eu estou aposentado, para estar fazendo tantas coisas diferentes fora do Hoje tu mundo. tem viajado o Brasil inteiro, né, Tinga? Com as palestras e tal. Então, assim, tu chegou num nível realmente de poder contribuir com as pessoas também, porque tu tem história para isso, né? Exato. E eu acredito que isso é uma das coisas que foi determinante para que eu pudesse hoje ter um tamanho de relações, A expressividade, né? que tu tem hoje. um nicho de pessoas, o Hoje tu acervo de fala contato. com todos, tu fala com empresários, tu fala com jovens, tu fala, né? Num dia tu tá na periferia fazendo uma palestra, um projeto social, no outro dia tu tá entre os grandes empreendedores do Brasil. Isso para mim é o que eu mais gosto, sabe? E eu lembro quando eu fui fazer uma agência de publicidade, estava fazendo uma pesquisa sobre mim, e aí era um gráfico disso, né? E dentro das agências eles classificam onde é que você anda, um nicho, classes, enfim, né? E era uma semana que foi acontecer exatamente isso. Eu tinha feito um evento, tinha saído no jornal, feito um evento numa periferia, no outro dia eu estava em Brasília, no outro dia eu estava num evento privado do agro. Então, a minha vida é isso. E eu acredito que só foi possível acontecer isso por um detalhe nesses 20 anos de futebol. Na minha geração, principalmente na minha geração final, eu brinco que eu comecei no século XX e parei no século XXI, né? Eu comecei em 96 no futebol e parei em 2015. Então, peguei as mudanças. Peguei futebol com celular e futebol sem celular. E quando eu parei de jogar, eu era um dos únicos jogadores que não tinha assessoria de imprensa. Eu nunca tive assessor. Então, eu tô aqui hoje, tu sabe, tu me ligou. Não ligou para ninguém, tu ligou para mim. Sim. Desde nós sempre, outras vezes que a gente teve em contato, tu ligou para mim. Eu que cuido da minha vida. Verdade. Naturalmente eu tenho profissionais, eu tenho a Amanda que cuida da questão das palestras, eu tenho minhas empresas que tem os diretores em cada Mas tu sabe o que tá fazendo, tu domina, né? Eu converso com as pessoas. Então, quando eu olho hoje para mentes brilhantes, tirando as pessoas que são de fora, que eu não conheço de presença, né? Mas não tem como a gente não conhecer. Sim. Um Amorim que é sigo ele e é um cara expressivo a nível mundial. Mas se pegar todos os gaúchos, todos eu já sentei à mesa. Eu já conversei. Olha só que legal. Né? Então, né, o Daniel, o Clóvis, até hoje o Clóvis, eu sempre quando Clóvis é teu padrinho, teu empresário. ele fala, pô, eu sou teu padrinho das palestras, é meu empresário, né? Eu falei, pô, tô bem de empresário. Então, acho que esse foi o grande diferencial, é isso que às vezes eu tento passar para as pessoas, cara. Relacionamento, pessoas. Então, eu sempre gostei de pessoas. Então, eu sempre atendi todo mundo. E muitas pessoas que eu vi que às vezes não deram atenção para a pessoa, às vezes olharam pelo olho, pela aparência. Aquele da aparência talvez era o presidente de um outro negócio depois. E eu, quando eu olhei, não sabia quem era, tratei como eu tratava todo mundo. Então isso foi diferencial. Quando eu parei de jogar, eu comecei a pensar em empreender, né? Apesar de que essa palavra empreendedor, hoje ela tá bem romântica, né? Ela tá bem bonita, né? Empreender na prática não tem nada de romântico, né? Empreender normalmente é tu pedir um dinheiro que tu ainda mais no Brasil, que nós não somos ensinados a empreender. Exato, né? Então tu aprende, na verdade. Tu aprende. A maioria do empreendedor vive assim, ele vai pedir um dinheiro que ele não tem, né? Normalmente tu vai empreender para te ganhar mais,
ou para te começar a ter dinheiro, então tu vai pedir o que tu não tem, ou para um parceiro, para um sócio, um investidor, ou normalmente é um banco, vai ficar devendo isso, vai arriscar a única coisa que tu tem tua, um valor que é o teu nome, e aí tu vai começar a investir no negócio. Vamos pensar eu lá, a agência de turismo, abri a agência lá em 2014, meu cunhado e minha esposa abriram a agência. Primeiro mês eu ligo para ele, né, pô, era um investidor, abri, eu em Belo Horizonte, eles aqui em Porto, minha mulher lá em Belo Horizonte vinha para cá de vez em quando. Ligo para ele primeiro mês, olho na época era Orkut, festa, mesa, tomando cerveja, comemorando o primeiro mês. Eu ligo para ele, e aí, meu, como é que foi o primeiro mês? Quanto pingou na conta? Meu, tô feliz pra caramba, pagamos todo mundo, pagamos o imposto, pagamos a sala, tudo bem. Eu falei, não sobrou nada, não sobrou nada. Falei, cara, que negócio esquisito esse bagulho de empreender. Mas tudo certo, passa 30 dias, ligo de novo pra ele, e aí, meu, como é que ficou? Tô vendo aí o Orkut aí, pô, feliz, fechou o mês. Meta batida. Mesma coisa, meta batida e pingou quanto? Mas não pingou nada. Falei, caraca, negócio esquisito. Eu trabalho aqui no Cruzeiro 30 dias, meu salário cai. O negócio é se empreender para mim não é trabalhar, não é vender um serviço. Né? Beleza. No terceiro mês, quando ele começou a contar a história que não ia sobrar nada, eu falei, não, peraí. Que negócio é esse de empreender que eu botei meu dinheiro, tu tá botando dinheiro, botando trabalho, tu tá comemorando de pagar todo mundo em dia, de pagar a locação, de pagar fornecedor, e não sobrou um centavo. Ou seja, tá todo mundo ganhando dinheiro, menos o cara que arriscou. Esse é o empreender no Brasil. A maioria não vai passar. Se tu passar e ganhar, tu começa a ser capitalista, egoísta, mercenário. A maioria não vai passar e vai voltar para trás sem o nome, que perdeu o nome no crédito, sem moral, sem confiança, com a autoestima baixa. Então, esse tal de empreender, nós temos que falar a verdade para as pessoas. É gostoso pra caramba, porque a gente incentiva pessoas, melhora a vida das pessoas. Todas as pessoas que chegaram na nossa agência, a maioria chegou de ônibus, hoje tem carro. A maioria nunca tinha viajado de avião, hoje viaja o mundo todo. Isso é empreender de fato, mas a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Porque senão... Não pode fantasiar, né? Eu não faço isso. Minhas palestras eu não digo você pode tudo, não, a gente pode muita coisa. Tem muita coisa que eu queria e não posso. E eu não me sinto derrotado por isso. Sim. Eu acho que é esse tipo de movimento que talvez me trouxe um crescimento muito rápido dentro das palestras, porque talvez eu fui para dentro do mercado onde todo mundo estava contando algo, não todo mundo não, né, mas uma grande parte falando para as pessoas algo que na prática... Romantizando algo que não é tão... uma coisa que não é tão linda. Então, se pegar todos esses grandes empreendedores, grandes empresários que vão estar ali, tem muita dor ali. Teve medo, teve falta de Claro fome. que são histórias de sucesso, né? Mas para alcançar esse resultado, com certeza teve muitos obstáculos, teve dor, teve noites de sono, né? Quilômetros de estrada, porque hoje tu tem viajado, tu sempre viajou, né? Questão do futebol também, que não é fácil, é um trabalho árduo, né, Tim? Exatamente. Então, quando tu me falou, pô, vai ter esse evento assim, pô, quando eu olhei ali, falei, pô, cara, que coisa legal, porque só ser essas pessoas ali que já estão direto fazendo as coisas, isso mostra já Sim. que é sério Sim, a coisa. e o bacana, Tim, até por isso esse convite para ti participar com a gente lá no dia 27, é porque se a gente for ver todos os nomes, né, Clóvis Tramontina, Daniel Randon, Roberto Agenta, o próprio Ricardo Amorim, são pessoas que ao longo da jornada deles, eles ajudaram outras pessoas, e o nosso propósito da conferência é capacitar, ajudar no desenvolvimento dos empreendedores, né, para que eles possam ser prósperos nas empresas e eles não caiam nessa questão do dia a dia, de levar tanta porrada no dia a dia, né, para eles entregar os pontos, né? Então a gente, cara, vamos ajudar esse empreendedor mostrando caminhos, dizendo que eu também tive dificuldades, né? E como foi superada essas dificuldades, porque é fácil olhar hoje os números da Tramontina, olhar os números da Beira-Rio, da Randon e dizer assim, não, mas para vocês é mais fácil. Não, não é mais fácil, né? O tamanho do problema é proporcional ao teu tamanho, né? Com certeza, a responsabilidade deles é... E eu gosto de dizer muito assim, de também, para que as pessoas possam entender um pouco, né? Porque eu e todos que vão estar ali têm seu trabalho social. Aqui eles têm, o Potter tem, todos os outros que estão, tem de alguma forma, todo mundo. Até porque hoje eu sempre digo dentro das empresas, qualquer empresa que ela não tiver um propósito social, seja ambiental, seja transformar vidas, enfim, independente daquilo que tu Ela tem já que pertence, devolver algo pro, né? ela vai ser considerada egoísta, ela vai ser engolida.
Porque hoje o comprador, ele quer saber de quem está comprando. Ele quer saber do produto, mas o que tem por trás disso? Eu estou comprando esse cara só De quem? para ele ter lucro, ou esse cara é um cara que... Eu quero que ele tenha lucro. Eu adoro quanto mais eles têm lucro, mais eles crescem e mais outros crescem. E esse, para mim, é o grande projeto social da história. Até hoje eu não vi um projeto social melhor do que esse, que é a geração de emprego. Não vi. Não é da comida que eu dou lá, não é da oportunidade de outras coisas. O maior projeto social da história é emprego. Através do emprego eu consegui sustentar meus filhos, através do emprego eu consegui pagar um colégio melhor para meu filho. Então, todos esses empresários ali que empregam milhões de pessoas, eles estão ativando milhões de pessoas socialmente. Né? Então, para mim, o maior projeto é esse. Eu faço comida lá, faço, mas sabe por que eu faço comida? Eu sempre digo, eu nunca ajudei ninguém quando eu estava na Restinga. Nunca ajudei ninguém. Sabe por que eu nunca ajudei ninguém? Porque eu não tinha dinheiro para ajudar ninguém. Sabe quando é que eu podia ajudar? Quando eu ganhei. Então, as pessoas, quanto mais alguém cresce, outro vai crescer junto, ninguém cresce sozinho. Perfeito. Né? Se tu tinha um caminhão, tu vai comprar o segundo, alguém vai dirigir o segundo caminhão. Então, é esse tipo de movimento que o Brasil precisa. É essa onda que tem que reverberar. Essa onda, não a onda de olhar, se olha o empresário, não, o empresário é bandido. Não. Ou é capitalista, né? Não. E eu conheço todos os empresários, hoje eles já me entendem mais, né? E às vezes, muito no começo, sempre naquela coisa, não, porque empresário tem essa coisa, né? Como é que tá? Tá mal. Ele sempre diz que tá mal. Até o que tá bem diz que tá mal. Não, tô mal, mas tá ruim. Não, pra mim pode falar que tá tudo certo. Eu torço que tu tenha bem. Porque a gente ficou por décadas com vergonha de dizer que estamos bem. É uma cultura, né? Cultura que foi implementada, que se tu ganhar dinheiro é feio. Não, trabalhando, meu Deus, eu quero que você ganhe, mas... Fico feliz quando tu passa com o carro que tu ganhou trabalhando. Sim, a gente parte da lógica, né? Que quanto mais capacitado eu sou, né? Quanto mais desenvolvido eu sou para poder, obviamente, prosperar na minha vida, mas também mais eu vou poder transbordar para a vida de outras pessoas, né? E eu acho que é isso. Um copo de leite, ele pode ser dividido? Pode. Mas e se nós tiver um caminhão, né, com caixas de leite para poder repartir, não é muito melhor? Vamos tomar 1 litro cada um, não É isso aí. E, então eu adoro essa lógica, eu acho que é isso mesmo. Muitas vezes o próprio governo judia do empresário dizendo, não, o imposto tem que ser cobrado maior de quem tem mais, mas é o cara que tem mais que pode ajudar outras pessoas empregando, gerando riqueza, gerando emprego, né? Eu acredito muito em criar essa possibilidade. Cara, tu tem mais, tudo bem. Como é que tu pode fazer mais também, já que tu tem mais? Tu tem mais, faz mais. Mas não faz para mim o governo, faz para aquele que precisa. Isso, né? exatamente. Tava até vendo essa semana o pessoal discutindo ali a questão de ver. Se eu compro uma Brasília de 1900, não sei quanto, eu tenho que pagar imposto. É o cara que compra um barco, o barco ele não paga imposto, não paga o IPVA, não tem IPVA do barco, o cara da Brasília. É esse tipo de negócio. Falando, não, o cara do barco tem que pagar o imposto. Quem não tem que pagar é o cara da Brasília. Sim. Com aquele tipo de... Então, caso a caso, situações a situações, eu quero que tu cresça. Mas, de alguma forma, tu tem que olhar para o lado. E hoje não precisa nem mandar mais as pessoas fazer. Hoje está muito melhor dentro das empresas, a divisão de lucro ela está em quase todas as empresas. Sim. Então, o empresário atual ele já entendeu isso. Não precisa o governo falar isso. Ele entendeu isso. Que ele tem que ter o papel social. O papel social que ele não vai crescer sozinho, que ele vai distribuir. Isso aí é coisa que não retorna mais. E é bom. E todo mundo entendeu isso. E ao mesmo tempo a gente tem que, como tu falou, o movimento certo para falar para as pessoas. Cara, empreender é assim. Tu comentou antes sobre o romantismo que se tem, né, sobre o empreendedorismo, e tem outro ponto de atenção, que empreender não necessariamente, né, Tinga, precisa tu ter um CNPJ. Existe também o que se chama de intraempreendedorismo, que é o colaborador de uma empresa que ele empreende na carreira dele. Ou seja, ele não precisa ir lá abrir um MEI, abrir um CNPJ para dizer assim, eu sou empreendedor. Né? Ele pode estar participando de uma grande empresa, de uma instituição, onde ele é colaborador, mas ele empreende na carreira dele. E como? Cuidando da sua imagem, entregando o seu melhor, né? Buscando sempre alcançar os resultados, ajudando os seus colegas de trabalho a também prosperar, né? Porque sem ficar com aquela briga de ego interna. Então, dentro de uma corporação também tem isso, né? O empreendedor não é só o dono da empresa.
Concordo 100%. Eu, de todos os negócios que eu faço hoje, o que eu mais faturo é com a minha imagem. Então, eu empreendo comigo mesmo, cuidando da minha imagem, cuidando onde eu vou estar, cuidando de aprender, cuidando... E exatamente E o que tu enquanto falou. jogador também, né? Tu era Exatamente. contratado de um clube onde o teu empreendedorismo naquela situação ali era dentro de campo, nos treinos, enfim, entregar o teu melhor, né? O que as pessoas têm que se perceber é que com a entrada da rede social, toda pessoa que tem, no mínimo que seja um Facebook, um Instagram, uma coisa, tu, a partir dali, tu é uma marca. Tu é uma marca. E se tu souber fazer a tua marca, então tu já está empreendendo. A partir do momento que tu cria qualquer uma dessas redes sociais, a partir daquele momento você está empreendendo, é a tua marca. Se tu quiser fazer bagunça com a tua marca, tu vai ali, bota um negócio. E vai ser rotulado. Vai ser rotulado. Se tu quiser faturar com a tua marca, pensar, criar, tu vai faturar com a tua marca. Então, isso que tu falou faz total sentido. É esse tipo de movimento que precisa a gente transportar para os jovens, falar sobre isso, né? Eu lembro que eu fui fazer um evento um tempo, que era uma formação de jovens empreendedores. E aí tinha uns 300, assim. E eu era muito novo aquele mercado para mim, eu não sabia como é que eu ia comunicar ali e tal. E, vou entrar de uma maneira. Entrei brincando, falei, quem quer ser empreendedor aí? E tinha uns 300, eu pensei, vai levantar umas 500 mãos aí, né? Tem 300, vai levantar a mão, pé, junto. Para minha surpresa, levantou uns 10% a mão, assim. Eu já achei estranho, mas ao mesmo tempo falei, cara, ou tá estranho, ou eles estão muito antenados do que é empreender, porque estão se formando. Sim. Eu pergunto quem quer ser empreendedor, ele levanta 30 mãos, tem 300. Se eu faço isso ali no Cristal, na escolinha do Grêmio, lá em Eldorado, na escolinha do Inter, se eu perguntar para 300 crianças quem quer ser jogador, levanta 600 mãos. Eles levantam as mãos, pé e mais um, né? Ali eu falei, cara, que esquisito isso aí, mas tudo bem. Eu acho que eles estão mais por dentro do que empreender do que não sabem o que estão fazendo. E aí eu comecei a contar essa história. Eu acho que vocês pensaram certo, que empreender não é. E aí eu contei essa história que eu contei que o meu cunhado comemorava e nós não recebia nada. Então, empreender é duro. Então, acho que vocês são até mais inteligentes do que eu imaginava de não se atirar dessa forma. Então, é esse tipo de movimento que já está acontecendo. Já está acontecendo. Acho que no Brasil a gente, né, navegou assim de uma forma violenta, rápida, através quando teve a pandemia. Então, todo mundo ficou em casa dando aula de tudo. Sim. Todo mundo dando aula de tudo, né? E aí, de repente, quando voltou, eu falei, então, beleza, vai, bota a tua aula em prática. Sim, todo mundo virou coach. Aconteceu isso aí. Então é o seguinte, 3 anos todo mundo deu aula, eu nunca peguei numa câmera, mas eu sei filmar, eu nunca dei treino, mas tô dando treino. Começou assim, não precisava apresentar diploma ou currículo. Sim. Ou o tempo, né, que para mim é mais que currículo, o tempo é a prática, né? A expertise do negócio. E de repente você abriu as porteiras e falou, então beleza. Então vai. Bota tudo isso que você estava falando aí 2 anos aí. E aí começou separar, né, as crianças dos adultos. Então tem muita gente hoje assustada, mas o mercado tá assim, não, meu Deus, o mercado não é aquilo ali de nós estar sentado na frente de uma TV dando aula, faturando sentado. Sim. O mercado mesmo é rua, é botar cara, aqueles mentores, né, que vendem mentoria, que vendem coaching e tal. E assim como tem os bons, tem aqueles que, tipo, me diz o que tu já fez na prática, né? Como é que tu vai dar uma mentoria de algo que tu não fez? Eu vou te ensinar a ter sucesso. Mas qual é o teu case de sucesso? O cara não teve, né? Mais ou menos o palestra sobre casamento e tu perguntar no final se o cara é casado, o cara não é. Então vai chegar um ponto que ele não sabe o que é. Sim. Tem alguns momentos que ele não adianta ele dizer que leu, que não sabe o que é. Ele vai ter que mostrar na prática. Entendeu? Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? E nisso muita gente saiu frustrada, né? Porque eu ir dentro de um ambiente e falar para aquelas pessoas, vocês podem fazer o que vocês querem, ser o que vocês quiserem. É complicado. Sim. Eu queria ter jogado em alguns lugares que eu não joguei também. Sim. E eu continuo feliz e para mim eu fui um vencedor. Sim. Né? Eu posso sim tentar até o final ser qualquer coisa. E isso não vou abrir mão de tentar. Mas não é garantia que vai dar. Sim.
né? Porque tem coisas que não é o que eu escolho. Eu sempre digo, para serviço. Às vezes as pessoas falam, Tinga, tu não para de trabalhar e tal. Eu falo, não trabalho, cara. Eu chamo a atenção da sorte, não é trabalho. Sim. Tu acredita em propósito? Olha, cara, eu até levei um tempo para tentar entender, né, qual é o meu propósito, porque também é uma coisa que a gente também, se eu quiser pegar e sair falando, tu tem que ter o teu propósito, cara, e se eu não quiser ter o meu propósito? E talvez eu possa falar que não tenho propósito e estar praticando propósitos de várias pessoas, o meu. Sim. Então, eu acho que esse tipo de regra você tem que ter um propósito. Talvez eu não preciso ter essa frase pronta. Sim, mas pratica. E pratico, entendeu? Então, todo tipo de movimento, assim, isso é uma coisa minha, tá? Eu sou meio um xarope com isso também, eu viajo... Não, mas por isso que a gente tá falando, é justamente a visão do Tinga. Eu gosto de coisa mais singular, eu gosto de pioneirismo, eu gosto de fazer uma coisa diferente, mesmo que dê errado, eu tenho pra gente, tentei uma coisa, sabe, diferente. Então, assim, não gosto muito da onda, né, Então, quando eu falo, Tinga, qual que é o meu propósito? Cara, eu até hoje eu não sei qual que é o meu propósito, de fato. Ou se é um só, ou se são vários. Cara, se isso é propósito, ajudar a melhorar a vida das pessoas, então esse é o meu. Tu está no teu. Pode ser o meu. Mas tu não tem isso como classificado. Nunca classifiquei. Cara, eu acho muito legal quem tem. E quem não tem também não é um problema. Jamais. Tem gente que nunca falou em propósito e faz 500 coisas. As pessoas que me ajudaram, a maioria nem sabia dessa palavra, mas praticavam. Mas me ajudaram e com certeza foi o propósito da vida delas. Já fizeram, que foi me ajudar. Então, esse tipo de quando a gente começa a botar um limite, uma regra e que tem que fazer desse jeito, a gente frustra muitas pessoas. Sim. Tem muita pessoa pensando assim, cara, qual que é o meu propósito? Pensando, e aí começa a achar que não tem propósito, mas já tá fazendo um monte de coisa. Sim. Então, na minha visão, não sei especificar. Eu acho que antes de pensar em propósito, é buscar a identidade, né? É primeiro te entender. Por exemplo, imagine o desperdício de nós termos o Lionel Messi, né? Uma das maiores referências aí do futebol, não estando no futebol. Acho que é muito disso, né? Então, assim, eu posso me esforçar o quanto eu conseguir, que eu não vou conseguir jamais chegar no nível do Messi. Então, acho que antes do propósito, a gente precisa entender a nossa identidade. Por que eu tô aqui? O que o Criador, né? Qual o motivo dele ter me colocado nessa mesa hoje contigo? Né? Então, assim, existe um porquê. Acho que é nesse sentido, né? E a partir daí, o propósito é o que tu executa, né? O que tu faz, o que tu realiza realmente, não só o que tu fala, o que tu traz na teoria. Eu acho que o principal, que acho que deve ser comum a todas as pessoas de bem, é a gente vir nesse lugar chamado Terra e fazer mais coisas positivas do que negativas. Se a gente puder fazer tudo da melhor forma, fazer da melhor forma. Se a gente puder passar por aqui e nossos filhos olhar e falar, se alguém chegar com um filho, às vezes eu encontro pessoas que já perderam um pai, que o pai foi importante, e eu sempre faço isso, cara. O teu pai era foda. O pai... Sim. Eu fico imaginando, assim, tomara que daqui muitos anos, alguém falando isso pro meu filho. Então, talvez seja isso o propósito. É que eu penso que a gente, nos últimos anos, a gente importou muita coisa, né? Importou muita coisa, muita frase, muita palavra, né? E como se todo mundo... Como se fosse uma regra. Se não seguir aquilo ali, tu não tá. Eu lembro quando eu comecei aqui, eu sempre gosto de estar com um papelzinho. Esse aqui é o meu computador, é sempre uma folha. Quando eu comecei a estudar para fazer palestra, comecei lá por Belo Horizonte, com o Gustavo Caetano, da Sambatec, foi um baita parceirão. Eu fui visitar várias empresas, inclusive a Tramontina, né? Tive com o Clóvis lá, enfim, fazendo minhas perguntas lá. Eu lembro que eu fui fazer as primeiras palestras que eu fui lá em São Paulo. A primeira que eu olhei, eu me saí de lá assim, me achando o último homem do mundo. Falei, cara, sou muito burro, cara. Eu não entendi nada, assim. Porque o cara falava meio inglês com português, misturava as coisas. Eu falei, cara, não sei nem português. O que eu tô fazendo aqui? Eu com a quinta série, não sabia nem português direito. E aí, era um congresso, 3 dias. Aí no outro dia, eu levei um papel de novo. E eu riscava aí no meio. No segundo dia, eu risquei ele no meio. E botei do lado o que fazer, se eu fosse um palestrante, e o que não fazer.
E aí participei no segundo dia e no terceiro. E toda noite, quando eu chegava, eu olhava assim, o que fazer tinha 5, 6 coisas. O que não fazer era a folha toda, assim, tipo, pai, isso eu não faria, isso eu não faço. Pai, isso eu não gostei. Qualquer coisa, coisas mínimas, assim. E hoje eu vejo exatamente o que acontece dentro do mundo do empreendedorismo. Se for pegar as pessoas, essas pessoas que vão estar aí, nessas mentes brilhantes, que te perguntar o que tu fez para dar certo. Cara, vai se repetir uma mão, talvez duas. Ele vai te falar que ele trabalhou, ele foi corajoso, que num dia que ninguém quis ir, ele foi, né, que ele foi, pô, guardou, o outro gastou, ele guardou, o outro não quis investir, ele investiu, um quis ir para noite, ele guardou o dinheiro. Não vai fugir muito disso. Sim. Pensou um pouquinho, né, pode ser fora da caixa o nome, pode ser antever alguma coisa, enfim. Não vai fugir muito disso. Sim. Não vai fugir. Porque eu fiz pergunta para eles, todos aí quase, de segmentos diferentes. É quase a mesma coisa. Começar a trabalhar cedo, escutar alguém, né? Talvez não era o nome mentor, né? Sim. A minha primeira mentora foi minha mãe. Só de ouvir ela sair trabalhando com uma sacolinha vazia, voltar com 2 cheias, eu falei, cara, trabalhar Aí é bom. o exemplo. Trabalhar é bom, cara, trabalhar. Então, e aí, mas para dar errado, cara, tem muita coisa. Sim. O que não fazer, a lista... Para dar errado, a gente vai ficar escrevendo aqui uma série de coisas. Até quando dá certo, dá para te fazer coisas para dar errado depois. Se dá certo, tu fica arrogante e dá errado de novo. Então, é esse tipo de movimento que é interessante a gente fazer. Cara, dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer, independente de onde tu vem, de como tu foi, de como foi teu crescimento, se foi com dificuldade. Tem jeito de fazer as coisas. Não sei se vai ser o que tu tá pensando, porque pode ser muito mais. Pode ser muito. Eu só queria jogar no Inter. Eu joguei no Grêmio, no Inter, seleção, Alemanha, Portugal, Japão, seleção. Então, eu não Qual foi o esperava. auge do Tinga enquanto jogador, assim? Cara, esse aqui é o meu momento... Se for falar tecnicamente, eu tive 3 momentos diferentes. Não conseguiria classificar assim, né? Normalmente a gente classifica no futebol as coisas pelo título, né? Mas eu joguei muito bem no Grêmio em 2001, em 2002. Joguei muito bem no Inter em 2005. Acredito que joguei muito melhor que 2006, até porque 2006 foi só 8 meses. Mas vem o título e o gol do título, e acaba tendo uma importância muito grande. E no meu primeiro ano, que foi 2006 e 2007, que é a minha temporada na Alemanha, também foi um ano maravilhoso. Mas eu acho que o ano de 2002 no Grêmio, 2005 no Inter, e tecnicamente ele acaba sendo, para mim, mais satisfatório, mas quando tem que botar é o título que vale, né? Então, Sim. o ano de 2006 acaba sendo um ano marcante, porque é o ano que eu consegui participar. Né? Sim. Naquele momento, tá fazendo o gol do título mais importante da história. Muito legal. Tinga, tu desperta, né, a curiosidade e a atenção de muitos jovens, muitas crianças, né? Ah, o Tinga e tal. E hoje mesmo, né, quando chegou aqui, o Klaus estava aqui, quando ele soube que tu ia gravar o podcast, ele, posso ir lá conhecer ele, pegar um autógrafo, enfim. E com teus trabalhos sociais também, hoje tu fazendo as palestras no Brasil inteiro, também falando com empreendedores, o que tu diria para o jovem que vai nos assistir, né? Porque a gente fazer esse vídeo chegar lá. O jovem que está lá na periferia e que não sabe muito bem o que quer, o que tu diria para ele, assim, como o que ele deve fazer? Cara, do jeito que tá a nossa juventude hoje, com tanta proposta, né? Algumas, acredito que as boas são menores do que as ruins. Normalmente a porta larga tá sempre mais fácil, né? Sim. Mas aqui leva o caminho a porta mais estreita, a melhor porta de entrar é as pequenas. Eu diria que hoje o jovem tem que ter coragem. E quando a gente fala de coragem, você tem que ter cuidado, porque a gente acha que coragem é para se atirar em qualquer coisa. Ah, eu vou corajoso porque eu vou fazer uma coisa ilegal. Não. Coragem para dizer não. Quando chegar alguém e fala assim, cara... Olha a chave aí, hein? Olha a chave aí. Coragem para dizer não. Tipo, cara, vamos ali que tá mais fácil. Ali é só ficar ali na esquina, a gente vai ganhar um dinheiro. Você tem que ter coragem para dizer, mas tu é o otário. Talvez tu é o otário ali. Falando que tu não vai, tu é o otário. Coragem para todo mundo ir pra boate e eu ter que entrar no ônibus e sair da Restinga, passar por todas as festas. Eu passava... Depois que eu entrei no Grêmio, todos os domingos eu ia treinar, ia pra concentração.
Era um domingo, o dia de maior festa na Restinga. Tinha 2 ensaios de escola de samba, um pagode, baile, charme. O ônibus passava na frente de todos. Eu sozinho, domingo, ninguém ia trabalhar à noite. Eu pegava o ônibus 7 horas, tinha que estar até às 8 no Rio. Passava na frente de todas essas festas. Todos meus amigos ali na festa. Um louco para estar ali. Muitas vezes chorava. O melhor momento de estar na Restinga era domingo. Eu enchia os olhos d'água. Eu acho que o jovem tem que ter hoje coragem para dizer não. Porque as coisas que levam aos problemas, elas estão muito mais fáceis. Muito mais acessível, né? Entendeu? Então, ter coragem. Isso eu falo para meus filhos, cara. Coragem não é tu dizer todo mundo vai fazer merda, eu vou fazer junto. Isso não é coragem. Sim. Isso não é coragem é todo mundo falar, cara, eu não vou fazer. Coragem é tu escutar os seus amigos dizendo não sobe no ônibus e tu lá e subir e correr atrás do seu sonho. Para mim, se puder resumir em uma palavra, o jovem é coragem. Mas não essa coragem que eles acham que coragem é não, eu vou fumar lá porque todo mundo tá fazendo, eu sou fera. Não. Quero ver tu falar, não, eu não pode ir, somos amigos, mas daqui para cá eu fico, eu tenho um sonho maior que isso aí. Esse para mim é coragem. Muito bom. Tinga, o que a gente pode esperar no dia 27 lá, o Tinga no palco, sobre o teu recado? O que as pessoas que nos assistem podem esperar do Tinga no palco lá da conferência? Cara, eu tô mais também para aproveitar essa galera, mas a gente sempre tá, né, tentando deixar alguma coisa, né? O que eu sempre digo dentro de qualquer evento, o dia que eu fizer uma palestra e não deixar nada, é a hora que eu tenho que sair, assim como era no futebol. Futebol, quando eu estava entrando em campo, já não estava conseguindo deixar nada, entregar nada, eu saí. Então, o que eu sigo fazendo hoje é entregar, né? Chegar num lugar e eu ter a certeza que as pessoas vão sair daquele lugar e vai chegar, no mínimo, alguma coisa ela vai te levar para casa. Então, a minha expectativa é poder chegar no Araújo no dia 27 e deixar alguma coisa que possa transformar a vida de alguém. Com certeza, a gente vai ter mais de 3.000 pessoas lá, né? Todas essas referências aí do empreendedorismo, mais a tua história, todo o teu conhecimento, né? Poder compartilhar lá. Te agradeço de coração pelo convite de estar aqui hoje com a gente, né? De ter aceito o convite do desafio de participar também da conferência. Vou te deixar aqui um presentinho da Praver, uns chocolates aí pra te curtir com a patroa, curtir com a família. Já vamos chegar pesado já, hein? É fazer as pazes, né? Tomar um vinhozinho. Cara, muito obrigado. Prazer enorme falar contigo. Continue sendo essa pessoa próspera, essa pessoa bacana. Obrigado. Que todos, né, admiram demais. E como eu te falei, mente brilhante é aquele que ajuda a impactar positivamente e faz a diferença na vida de outras pessoas. Por isso que tu está com a gente na conferência, por ser essa mente brilhante. A gente sabe o quanto que tu trabalha, né, em prol dos outros, ajuda e contribui na vida de outras pessoas. Obrigado, tamo junto. Até mais. Valeu, tchau, tchau.